Olá, hoje é a quarta aula do curso Línguas Gerais, Origens e Transformações Gramaticais, da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da interrupção geracional, quando a gente fala do Inhangatu, do Rio Negro. Então, na aula passada, aula 3, a gente falou do Inhangatu do Rio Negro, mostrando, então, que em termos de sistema vocálico, há uma possibilidade de uma tendência à araucanização, ou seja, do Inhangatu, daquela região, pegar um pouco do sotaque dos falantes que substituíram essa língua na cabeça do cachorro. Ali atrás, no mapa, na minha sala, está justamente um mapa de São Gabriel da Cachoeira, onde o Inhangatu é falado. E daí a gente pode se perguntar, mas como assim o Inhangatu é falado lá? Como é que eles aprenderam a falar a língua lá? Então, a gente sabe que, num primeiro momento, o Inhangatu foi falado no Baixo Rio Negro, numa área onde havia muitos falantes de língua, índios de língua geral, que no século XVII, XVIII, vai significar indígenas falantes de língua tupi-guarani, ou de línguas aparentadas, também tem línguas tupi ali, mas é uma região no Baixo Amazonas com muitas línguas tupi-guarani. E por isso houve maior preservação, por exemplo, do sistema de vogais, que se mantém como 6 vogais lá no Baixo Amazonas. No Alto Rio Negro, essas 6 vogais se reduziram a 4 vogais, mas isso não é simplesmente se reduziu por criolização. Não, o que a gente está tentando propor é que se reduziu pegando as 4 vogais, né, a estrutura de 4 vogais, das línguas arawak substituídas, Baré, Baniwa e o Erequena. Hoje, a gente vai falar um pouco de aspectos morfossintáticos dessa arawakanização ou dessas tendências às línguas arawak. Tá? Primeira coisa, a gente vai primeiro falar um pouco sobre o que os falantes de Inhangatu dizem sobre como é que eles começaram a falar Inhangatu. E assim que a gente falar sobre isso, a gente então vai falar um pouco de um trabalho sobre a emergência da concordância de plural. Sim, as línguas tupi-guarani não tem plural, não tem concordância de plural, né? Mas o Inhangatu do Rio Negro tem concordância plural. Então, bora ver o nosso PowerPoint, né? Lógico. Então, vamos primeiro lá para o século XIX, em que Koch-Greenberg está lá no século XIX, e ele vai dizer o quê? Que em São Gabriel da Cachoeira, ou mais propriamente nos rios Içana e Xé, o que se ouve é o Erequena, Baniwa e língua geral. Não tem nem espanhol, nem português. O que se ouve é Baniwa e o Erequena, 2 línguas arawak, numa situação de bilinguismo com a língua geral. Tá? Essa é uma carta datada de 1903, em que o Koch-Greenberg diz isso, e eu agradeço imensamente a professora Beatriz Cristino, que na sua tese de doutorado fez essa tradução, senão eu jamais saberia. Tá? Isso é o que o Koch-Greenberg está lá no comecinho do século XX, percebe. E o que a gente fica sabendo se a gente conversar com os anciãos, com as pessoas idosas os Baniwa e os Erequena idosos? O que eles vão contar? Então,
um ancião lá em Anamoim. Anamoim é a última comunidade no Rio Chié, de falantes de ueriquenos, né? O senhor, o falante, então, é monolíngue em Nhangatu, ele tinha aproximadamente 70 anos, em 2007, e ele diz assim, no passado, sabiam sua própria língua. Então, casaram. O Nhangatu chegou com as mulheres. Agora, deixaram a língua deles, aquele ueriquena. Agora só se fala em Nhangatu. Ele mesmo falante de Nhangatu. Uma senhora, que na época estava com cerca de 80 anos, disse a mesma coisa, mas que aprendeu com o pai. Então, aquela ideia do professor Arion Rodrigues, que ele fala lá no livro lá no texto de 1996, em que ele diz que não houve interrupção de geracional, né? Que o Tupinambá passou para a língua geral amazônica, né? Para a língua geral brasílica, a princípio, no século XVII, XVIII, ela vai ter esse nome, e para o Nhangatu. A princípio, se a gente primeiro pensar que no século XVII, XVIII, está lá no Baixo Amazonas, que é uma área muito mais de falantes de falantes de línguas tupi-guarani, e a partir da subida para o Alto Rio Negro, essa subida, a rigor, é feita por descimentos. O que é isso? Eles iam para o Alto Rio Negro e buscavam indígenas que vão trabalhar no Baixo Rio Negro, no Baixo Amazonas, ou nas regiões mais próximas a Manaus, na busca no trabalho pesado com a piaçava. E é nesse caminho que eles aprendem em Nhangatu. E depois eles voltam, pelo que os anciãos ueriquena dizem, é que eles voltavam casados com falantes de mulheres, com pessoas que falavam em Nhangatu, e a partir daí, só o Nhangatu foi transmitido. Tá? A gente sabe também que alguns tucanos, né, do povo tucano e dos povos Rúpida, Dou, também aprenderam em Nhangatu nessas circunstâncias, também foram, mas eles voltaram e acabaram falando, deixando o Nhangatu de lado e falando mais a própria língua, falando tucano, que, aliás, se desenvolveu também como uma língua franca no Rio Valpés, ou falando as línguas Dou, Rúpida e tal. Tá? Tem bilíngues, Nhangatu, Dou, mas, em geral, mantém-se a língua. Foram os povos arawaks que trocaram, que substituíram. E as consequências são traumáticas, né? Então, uma frase que uma senhora fala, Baré, mas casada com o senhor ueriquena, e, portanto, mãe de crianças ueriquenas, diz que ficou uma dor no coração das crianças. Nós sofremos com eles. Como meu filho disse, poxa, mamãe, nós somos ueriquena, mas nós não falamos isso. Por que não falamos? Por que não falamos ueriquena? E falamos em Nhangatu. Mas esse processo de troca ocorreu justamente, aparentemente, pela fala dos anciãos e pela fala do Corey Greenberg. Não foi uma coisa tão rápida, interrupção de geracional tão rápida, mas parece ter levado alguns séculos, tá? Mas será que essas línguas arawak deixaram alguma marca no Nhangatu do Rio Negro? Vamos ver. A gente viu na aula passada o inventário de vogais. Hoje a gente vai falar de uma característica mais morfossintática, que é a emergência do plural. Há outras características que sugerem a araucanização, mas eu ainda estou trabalhando nelas, fiquei pensando se eu colocava aqui e tal, e decidi que não, ainda
Tá na hora de pensar e refletir e escrever. Bom, essa fala sobre a emergência de concordância de número foi publicada em 2015 no boletim do Museu Guild. Então, para detalhes, vamos lá. Então, se a gente olhar para o Tupinambá, ele tem um sistema que ele coloca só o verbo ir na terceira pessoa, e isso significa tanto ele foi quanto eles foram. O plural se dá pelo contexto. No século XXI, o Nhangatu do Rio Negro vai ter um sistema do tipo ele foi o sul, né? Bem cognato, ó, vocês veem que é bem cognato, versus Tassu, esse Aitá não precisa, só Tassu, eles foram. Bom, como é que isso aconteceu? Então, se a gente olhar para o Tupinambá, ele tinha, né, uma marca de terceira pessoa para complemento de verbos, né, para o sujeito, e para o complemento de nomes e de verbos estativos. Tá? Uma palavra com significado de muitos. Se ele tinha uma palavra plural. O plural se entende pelo que se trata. Ou acrescentando essa forminha etá, abaetá, oketá. Mas fica muito claro que isso só é usado quando precisa indicar muitos. Não é um plural. É só uma palavra que indica um grande número. Como diz Couto de Magalhães, essa tal forma itá, né, só deve ser usada quando precisa desse número, precisa indicar. Então, conte esses jabutis, pela própria palavra conte esses jabutis, pela própria ideia de contar, já indica que são muitos. Mas, então, eu não preciso colocar o itá. Isso é o que o Couto de Magalhães fala. Mas, no século XIX, o que acontece é que mesmo palavras que já têm o significado de plural, como todos, começam a necessitar de citar todo mundo não sabia. Todas as coisas estavam secas. E tudo que tem muito uso começa a ser gramaticalizado. Ou seja, uma forma que começa a ser uma construção muito, muito frequente, tende a acabar sendo obrigatória, acaba sendo gramaticalizada nesse sentido. Mais que isso, vocês viram, quando a gente viu os pronomes, deixa a gente ver os pronomes de novo. O Tupinambá não tinha um pronome de terceira pessoa plural. Mas no século XIX, o demonstrativo aé se junta com o plural, com essa palavra que significava muitos e que começa a se desenvolver como uma palavra plural, e forma uma coisa que é o aitá. A rigor, no Bayer Bossa Rodrigues, a gente vê muitas vezes como aetá, aintá e aitá, que é a forma mais corrente que ficou. E olha o que acontece. No século XIX, a gente começa a ter coisas do tipo aitá, o que eles dormem na rede. Vejam que diz que quando eles estavam escuros, eles dormiam na rede. Então, vejam que esse aitá, que é o demonstrativo mais a marca que está se desenvolvendo como plural, funciona tanto com verbos quanto com nomes para significar a terceira pessoa plural. Tá? Então, a gente começa a desenvolver aqui um sistema de aparecer um pronome que vai ter uma forma singular e que começa a ser usado como aitá mais a forma de terceira pessoa. E olha que coisa estranha. Esse aitá vai ficar o aitá mais a terceira pessoa, que lá no Tupinambá significava tanto singular quanto plural. Tá?
e a terceira pessoa. Então, depois de comer, todos eles dançaram e cantaram. Aí agora eu preciso colocar esse Aitá no século XIX para dizer que são eles. E olha que coisa estranha. No século XIX, a língua é uma língua de sujeito nulo. Então, se eu for dizer Yaswan, vamos, ressuputar e você quer ir, o que acontece? Eu não coloco o sujeito, não preciso colocar um pronome, né? Eu não preciso dizer Yandé Yaswan. Não, esse sujeito é nulo. Mas olha que coisa estranha. Eu tenho sujeito nulo para a primeira, para a segunda, para a terceira pessoa do singular, mas quando eu falo a terceira pessoa do plural, eu tenho necessariamente que colocar o pronome que acabou de emergir na língua. Então, esse sistema é estranho, é um sistema instável do século XIX. Esse sistema que parece instável no século XIX vai se transformando em crítico. Então, se a gente pegar uma falante de Nhengatu, bilíngue, Nhengatu e o Erequena, não fala português, ela vai falar muito parecido com o século XIX, ela vai dizer todos os filhos dela, né, eram filhos dela. Então, filhos, plural, dela, eram puramente o Erequena. Então, eles foram embora. Vejam que a marquinha U, Su, e o Aitá tá aqui. Então, eu tenho que colocar o sujeito não é nulo, eu tenho que estar sempre marcando a terceira pessoa plural. E só nessa forma, só na terceira plural é que o sujeito não é nulo. Mas aí, quando eu preciso, então, né, quando eu tenho um sujeito manifestado, como outros, vejam que o Aitá, o Itá de plural e o Tá começam a se aparecer. E começa a aparecer uma coisa que parece muito com concordância. Outros não queriam. Tá? Em que esse Aitá começa a se cliticizar em cima do verbo. Isso na fala de uma idosa. Se eu for para a fala dos jovens, daí o que acontece? Esse crítico que estava na fala da idosa e que vem do Aitá, né, ele desaparece completamente. Eu não preciso mais do pronome e o crítico se transforma em prefixo. A tal ponto de eu ter duas variedades. Uma variedade do negro Istana, dos Baré e dos Baniwa, que vão falar Tassuan, eles vão embora, tá? Já vão embora, né? Em que eu uso a forma tá, que deriva desse Aitá, tá? E a forma tussica, quando eles chegam por aqui. Tussica, chegar, né? Variedade, esse tu é na variedade do Xie jovem. Então, vejam, a idosa no Xie ainda fala Aitá Ussuan. E os netos já falam tussica. Então, eu tenho o aé mais itá, que formam um pronome. Esse pronome vai aparecer lá no Nhengatu do século XIX e vai e vai aparecer ainda na fala das pessoas muito idosas, mas na fala dos jovens já se transforma num prefixo de pessoa. E olha o que eu crio, então. Eu crio uma distinção de terceira singular, terceira plural, para pronomes, para prefixos que marcam o sujeito de verbos transitivos e o sujeito de verbos intransitivos ativos, e para complemento de nomes, de posposições e de alguns verbos intransitivos estativos. Bom, agora eu tenho uma marca de plural, um pluralizador, e eu tenho um prefixo de plural que se combina
com verbos e um prefixo de plural que se combina com nomes. E daí eu começo a ter concordância. Eu preciso ter concordância entre sujeito e o sujeito e o verbo. E ainda a marca de terceira pessoa aparece nos nomes. Então, dizem que os três tinham suas esposas e seus filhos, tá? O Jabuti decidiram fazer. Eu tenho que colocar o tá nas duas formas. E daí a gente fica, nossa, como é que surgiu a concordância de número? Será que é influência do português? O português tem plural, tem concordância. Mas vamos lá. Então, todos os meus filhos também ficarão livres. É, parecido. Todos tinham esposas e filhos. Eu tenho que marcar o plural no determinante, no substantivo, no sujeito e no verbo. No verbo, e aqui é uma oração com predicativo do sujeito. Beleza. Tá. Mas vamos falar que isso não é português. Isso é português padrão, mas não é o português coloquial falado por todo mundo, né? Meus filhos, tudo fica livre. Dado do século XIX, da Tânia Alckmin. Mas então Nhengatu foi mais atrás da concordância de número do que o próprio português? O português, como é que o português influenciou a ponto de fazer a concordância emergir no Nhengatu, se nem no português se mantém? Mais que isso, se os falantes de Nhengatu mais idosos, que é onde a gente estava vendo a emergência do plural, eles nem falam português, eles falam Uerequena e Nhengatu. Eles falam Baniwa e Nhengatu. O português, se a gente pega os dados do Chaves de Mello, a gente vê que o português tem uma tendência o não padrão nós. Eu amo, você ama, ele ama, tudo igual. E o português padrão é que tem essa. Ora, o Nhengatu, ele está fazendo? Ele está criando formas. Está indo o contrário do português. Então, ninguém falava português lá. Tá? Quem falou isso foi o Carl Greenberg. Quem falou isso são os falantes idosos. Português não gosta, não tem feito. Português não padrão tem perdido o plural, a concordância de plural. E o Nhengatu tem criado concordância de plural. Então, vamos pensar nas línguas que o Nhengatu substituiu. Tanto o Baré, quanto o Baniwa, quanto o Erequena, isso a gente pode ver pelos trabalhos da Eichenwald, que fez um esquema gramatical do Erequena, e um esquema gramatical do Baré, quanto do Ramírez, que olha para essas três línguas, tem prefixo de terceira pessoa. Então, na Bia, sei lá como fala isso, em Baniwa, eles retornaram terceira pessoa, plural, série ativa. Sua esposa e os três filhos foram raspar mandioca, terceira plural, importante aqui. Então, as línguas arawak tinham, sim, plural, marcado por prefixo e obrigatório. Então, se a gente pensar nessa hipótese de emergência, a gente vai ver, ora, no século XVI, não há distinção entre singular e plural. No século XIX, já existe uma palavra plural, e o que isso significa? Que a forma etá começa a ser usada tanto, que toda vez que eu tiver o conceito de plural, tem que colocar.
No século XIX emerge uma diferença entre um pronome de terceira singular versus terceira plural. Aqui não tinha pronome nenhum. No século XXI, então, surgem prefixos verbais e nominais, e isso permite a concordância de número. E a gente, então, entende que o principal fator que acelerou esse processo de concordância de número teria sido as línguas arawak. Se a gente olha para as outras línguas tupi, guarani, elas não têm plural de jeito nenhum. Elas têm, no máximo, uma palavra plural, mas elas jamais vão ter concordância, tem concordância de número. Mesmo em Nhangatu tradicional, falado lá no Baixo Amazonas, os primeiros dados que eu não trouxe aqui porque ainda precisam ser refinados, mas os primeiros dados que a gente observou no projeto de comparação do Nhangatu do Rio Negro com a variedade lá do Baixo Amazonas, é que no Baixo Amazonas eu tenho o Aitá, o pronome de terceira pessoa plural, mas eu não tenho prefixo verbais e nominais, e não tenho concordância de número. Tá? Isso ainda precisa ser mais bem observado. Então, eu tenho, nas línguas arawak, essa emergência. Tá? Então, essa, então, foi a aula 4, aí está escrito aula 3, mas é a aula 4, do curso Língua Geral, Origens e Transformações Gramaticais. Aproveito o finalzinho deste vídeo. Este é o último vídeo que eu estou gravando. Não é a última aula. Próxima aula a gente vai falar ainda sobre causativos. E ainda teremos também uma aula com colegas professoras da UNB, que trabalham com línguas tupi-guarani. Mas essa é a última aula que eu estou efetivamente gravando. E, então, por isso eu gostaria de agradecer imensamente ao meu aluno, José Costa Neto, que editou todos esses vídeos. Gostaria de agradecer bem imensamente a toda a equipe do GEL, que tem me ajudado um monte, colocando esses vídeos na internet, preparando as aulas no Google Classroom, para que a gente tenha efetivamente um encontro síncrono para alguns, né? Se você está vendo esse vídeo na internet, você provavelmente não sabe do que eu estou falando, mas isso foi, a princípio, feito para um grupo de alunos, tá? Então, é isso. Muito obrigada. E, então, próxima aula, a gente vai falar sobre causativos, tá bom? Até mais.